paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que bom poder estar aqui novamente no programa Mensagem de Esperança para compartilhar com todos vocês uma mensagem de esperança pautada na Palavra de Deus, conforme o tema da Escola Dominical que estaremos estudando nas classes de adultos neste próximo domingo em todas as igrejas, Assembleias de Deus, e não só elas, mas também igrejas de outras denominações que utilizam o currículo de educação cristã da editora CPAD. Com a graça de Deus, neste próximo domingo, estaremos estudando um tema de grande relevância dentro do tema geral, que é batalha espiritual. O tema específico deste próximo domingo será Vivendo em Constante Vigilância. Ao longo desse trimestre, nós já estudamos o que é batalha espiritual, já vimos a nossa posição como soldados de Deus em meio às batalhas diárias travadas contra o reino das trevas e as hostes da maldade. Já vimos a armadura de Deus de que precisamos nos equipar para estarmos com firmeza postados diante das trincheiras de Deus, combatendo contra os exércitos adversários. Agora, essa lição específica de domingo, que é a lição de número 12, nós vamos estudar a posição que o soldado de Deus, devidamente equipado da armadura do Espírito, precisa demonstrar em meio às batalhas espirituais. É a posição de vigilância. Daí vem o título de nossa lição, que é Vivendo em Constante Vigilância. Essa lição desse trimestre é comentada pelo pastor Ezequiel Soares. No primeiro tópico, exegeta, como o pastor Ezequiel Soares é, ele vai trazer algumas considerações de cunho exegético e etimológico sobre o significado da palavra vigilância na Bíblia Sagrada, especialmente no Novo Testamento. Recorrendo aos textos originais da Bíblia Sagrada, nós iremos aprofundar a nossa percepção e compreensão deste termo que é tão usual, não só nos ensinos de Jesus, mas também dos apóstolos. A Bíblia está corriqueiramente chamando os servos e as servas do Senhor à prática da vigilância. Agora, o que é estarmos vigilantes? Todos nós sabemos, de modo usual, de modo comum, o que é vigiar. É montar guarda, é estar atento, é prestar atenção, é estar vigiando tudo o que está acontecendo em volta para que nenhum perigo, nenhum mal nos alcance e também não alcance aquilo que está sob nossos cuidados. Essas definições serão detalhadas no primeiro tópico da lição. Se você não tem a revista da Escola Dominical, eu recomendo que você busque adquirir, porque o estudo progressivo desta lição vai te ajudar a entender devidamente o que é a batalha espiritual e como devemos nos portar diante dela. No segundo tópico de nossa lição, nós temos aqui um assunto que é uma espécie de um parêntese que o comentarista bíblico abre, levando-nos de volta ao Jardim do Getsêmani, 2000 anos atrás, onde Jesus Cristo viveu a maior de suas batalhas. Certamente, batalhas ainda maiores do que aquelas que ele enfrentou contra o diabo no deserto no início de seu ministério. Porque aqui, no Jardim do Getsêmani, é o momento da decisão. Jesus ali, ele poderia ter recuado da obra, do ministério, da missão que ele veio cumprir neste mundo, que era o Calvário, o sangue que ele deveria derramar para a redenção da humanidade. Ele poderia ter recuado disso, ou ele poderia ter ido adiante e cumprido cabalmente a missão que ele veio cumprir. Graças a Deus que ele não recuou. Graças a Deus que ele livremente aceitou a cruz, aceitou o sacrifício, aceitou a pena que o Pai determinou que ele cumprisse, que era a pena da morte, para com sua morte resgatar a nossa vida. Mas o texto de Mateus 26, que é o texto bíblico em que a nossa lição está baseada, vai nos mostrar, nos revelar a agonia de Jesus no Jardim de Getsêmani. Aquelas horas cruéis da madrugada de quinta para sexta-feira, antes de sua prisão e de seu julgamento injusto que o levou à execução e à morte. Jesus está ali, sozinho, orando um pouco distante dos discípulos que ele levou com ele para o Jardim de Getsêmani. E o texto bíblico vai dizer que em agonia, com a alma profundamente entristecida, ele orava ao Pai, dizendo: Pai,
se possível, passa de mim este cálice sem que eu beba. Todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Os discípulos que Jesus pediu a eles que mantivessem a guarda e se portassem com vigilância no Getsêmani, foram por 3 vezes flagrados por Jesus em sono profundo, enquanto seu mestre amado orava sozinho. Mas o que é interessante de observarmos nesse segundo tópico, caro telespectador, é o fato de que, ao orar ao Pai reiteradas vezes para que o Pai, se possível, passasse dele o cálice, Jesus não estava com isso esquivando-se da cruz e da morte. Não quer dizer que Jesus temeu a morte enquanto estava no Getsêmani. Pastor Ezequiel Soares, inclusive, ele vai dizer, e eu peço permissão para ler um curto parágrafo. O seu pavor, o pavor de Jesus, não era a morte, mas o ser separado do Pai ao assumir os pecados de toda a humanidade na cruz. Pois ele já estava decidido quanto a isso, quanto a morrer, e tinha consciência de que a sua morte era a vontade do Pai. O cálice que Jesus não queria beber não era o cálice da morte, porque para isso ele tinha vindo ao mundo. Era o cálice da separação de seu Pai. Separação essa que ele amargou temporariamente naquelas horas cruentas em que esteve pendurado na cruz do Calvário. Por isso é que ele gritou, Eli, Eli, lema sabachthani, que em aramaico quer dizer Deus meu, por que me desamparastes? Em virtude do pecado de toda a raça humana, dos seus pecados e dos meus, que pesavam sobre o Cordeiro de Deus, o Filho amado de Deus na cruz do Calvário, o Pai virou-lhe as costas, porque o Pai não pode suportar a maldade, a iniquidade e as transgressões dos homens que pesavam sobre o seu Filho amado. Era apenas este momento de rosto virado do Pai que Jesus Cristo queria evitar se fosse possível. Todavia, ele na oração disse, Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. E o terceiro e último tópico, nós veremos a exortação bíblica à vigilância. Quem vigia, mantém guarda. Quem vigia, está atento ao que acontece em volta. Quem vigia, não se distrai com as coisas, porque ele precisa proteger-se e proteger algo que está sob seus cuidados. Meu amigo telespectador, especialmente você que já é crente na pessoa bendita de Jesus Cristo. Jesus deixou aos nossos cuidados a salvação que ele nos entregou, salvação tão preciosa que ele galgou para nós na cruz do Calvário. Por isso é que no livro do Apocalipse ele diz, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Satanás todos os dias está nos derrodeando, como dizia o apóstolo Pedro, rugindo como leão buscando a quem possa tragar. Nós sozinhos somos fracos e incapazes de vencer o astuto inimigo de nossas almas. Por isso, contamos com o auxílio diário do Espírito Santo para vencer as tentações e as provações da vida. Entretanto, há um trabalho que Deus não faz por nós. Há um exercício diário que nós precisamos assumi-lo e cumpri-lo. É o exercício da vigilância. Precisamos vigiar nossos pensamentos. Precisamos vigiar nossas palavras. Precisamos vigiar nossas atitudes. Precisamos vigiar com quem andamos, aos lugares onde vamos, onde entramos. Precisamos vigiar o que estamos lendo, precisamos vigiar o que estamos assistindo na televisão. Precisamos vigiar os sites que estamos trafegando nas redes sociais. Precisamos vigiar nossa vida, nossa conduta, para que Cristo não nos encontre em falta quando Ele vier em sua vinda nos buscar nos céus. A palavra diz que Ele cedo vem e nós devemos estar preparados hoje para sermos por Ele encontrados em obediência, em comunhão e em santificação. Que Deus abençoe a sua vida. No próximo domingo convido você e toda a sua família para estarem na Escola Bíblica Dominical. Este assunto de que falei é o assunto que será trabalhado nas classes de adultos. Mas para cada faixa etária nós temos uma classe especial aguardando. Para seus filhos pequenos, para seus filhos adolescentes e jovens, Deus certamente terá uma palavra também para cada um deles. Então, domingo de manhã, na Igreja Assembleia de Deus mais próxima de sua casa, nós aguardamos você com todo carinho. Deus te abençoe, um grande abraço, até a próxima oportunidade.